Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Thalita Silva, psicanalista clínica, e hoje nós vamos para o nosso 9º dia da nossa leitura terapêutica. O livro que estamos lendo chama Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Boa leitura para você. O que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para você, número 6:25. Sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Salmo 119, 135. O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito da sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como se fazer isso. A Bíblia diz: descubra o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Efésios 5:10. Infelizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus, Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado, todos viviam para o seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Então, se arrependeu de ter feito o homem, e ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao Senhor. Gênesis 6:8. Deus disse: esse sujeito me agrada. Ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais do que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Gênesis 6:9b. Eis que Deus mais deseja de você um relacionamento. Essa é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador não quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo. Deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifício, quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas. Eu quero que você me conheçam. Oséias 6:6. Você consegue sentir nesse versículo a paixão sofre e que Deus tem por você? Encolarizado, e sente Deus o ama compaixão, profundamente piedade, e deseja que você também com ame. miseração, Ele anseia bem que como você alegria, conheça regozijo, e use seu satisfação. tempo para ficar ao lado Deus dele. ama, Esse é o motivo sente pelo qual prazer, aprender a amar a Deus e exulta, ser amado por Ele deve ser o seu desfruta e maior até mesmo objetivo de ri. vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso de o mais importante dos mandamentos. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, 37 e 38. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi pelo fato dele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Hebreus 11:7. Imagine essa cena. Um dia Deus se aproxima de Noé e diz: estou decepcionado com todos os seres humanos em todo o mundo. Ninguém além de você pensa em mim. Mas quando eu olho para você, começo a sorrir. Quando satisfeito com a sua vida. Por isso, vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a sua família. Quero que você construa um barco gigante que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. O primeiro: Noé jamais tinha visto a chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Gênesis 2:5. Segundo,
Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano. Mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria que reunir todos os animais e depois arrumar e tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou, nem apresentou desculpas, confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida, esperar que Ele cumpra as promessas e ajude em seus problemas, faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que temem e põem a sua esperança no seu amor. Salmo 147:10. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano ele era implacável, criticado como louco, que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, a sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu um enorme cuidado com logística. E com cada detalhe, tudo tinha que ser feito exatamente segundo a orientação de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele lhe deu as instruções detalhadas quanto ao tamanho, a forma, os materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6:22. Repare que Noé obedeceu rigorosamente. Nenhuma instrução foi deixada de lado. E exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse uma construção de um barco gigante, você não acha que teria alguma dúvida? Objeções? Restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar nem hesitar. Não embrome, nem diga: vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações e nem precisa apresentar um motivo para tudo que lhe manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará sobre Deus uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá a determinação e ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher a ordem e como vamos obedecer. Fazemos uma lista de ordens que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado e as consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Toda a vida, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria, com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a Ele com coração alegre. Salmo 100. Foi essa atitude de Davi: ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, então eu obedecerei até o fim da minha vida. Salmo 119. Tiago, falando aos cristãos, declarou:
Não agradamos a Deus pelo que fazemos, não somente pelo que cremos. Tiago 2,24. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como merecer salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Mas como filho de Deus, você não pode deixar de agradar o Pai Celestial. Tem que agradá-lo por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Porque a obediência agrada tanto a Deus, porque ela prova que você realmente ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14,15. Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele a nossa adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graça. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo um sacrifício. A Bíblia diz: depois, Noé construiu o altar e dedicou ao Senhor, tomando alguns animais e aves puros e ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. Gênesis 8:20. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifício de animais, como Noé fazia. Em vez disso, nos foi dito que oferecemos a Deus sacrifício de louvor, Hebreus 13:15, um sacrifício de gratidão. Louvando a Deus por quem Ele é, agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Davi disse: louvarei o seu nome, Deus, com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Isso agradará ao Senhor. Salmo 69:30. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graça a Deus. Quando trazemos um deleite ao coração de Deus. Nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim. Mesmo depois de eu ter casado com Kay, quando visitavam meus pais, ela preparava um banquete caseiro fantástico. Um de seus maiores prazeres na vida era ficar observando quanto nos deliciavam que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dava. Mas nós também tínhamos prazer em agradar a mãe, expressar o nosso prazer em sua refeição. E isso funcionava de duas formas. À medida que comia, eu me embevecia com sua deliciosa refeição, eu elogiava minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar a minha mãe. E todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós, então expressamos a nossa satisfação. Isso lhe traz alegria, aumenta a nossa. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes em sua presença, cheios de alegria e cantam hinos. Salmos 68. Deus sorri quando usamos as nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé essas simples orientações: sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como dei a você os vegetais, agora dou todas as coisas. Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa. Tenha filhos. Constituam família. Plantem e comam suas refeições. Sejam humanos. Foi para isso que eu os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em algumas atividades espirituais. Ler Bíblia, assistir cultos na igreja, orar, compartilhar a fé. E pense que Ele é indiferente às outras áreas da sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe da sua vida. Quer seja você trabalhando, quer seja brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz: os passos do justo são dirigidos pelo Senhor, e Ele agrada de cada detalhe da vida dele. Salmo 37:23. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus. Se você fizer com atitude de louvor,
Você pode lavar os pratos, consertar a máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura, criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza talentos e habilidades que Ele te deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ter habilidades e todas podem trazer um sorriso no rosto de Deus. A Bíblia diz, Ele modelou cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos. Salmos 33:15. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza sua parte, está desprezando a soberania. E a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz, você não tem direito de argumentar com o Criador. Você é meramente vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona, por que você me fez desse jeito? Isaías 45:9. No filme Carruagem de Fogo, o corredor olímpico, Eric Liddell, diz, creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz. Quando corro, sinto que Ele fica satisfeito. Mas, diante disso, desistir de correr seria menosprezá-lo. Não desista das suas habilidades não espirituais. Somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvido para apreciar os sons, nariz e pupilas gustativas para apreciar perfumes, sabores e nervos sobre a sua pele para apreciar toque. Cada ato de prazer torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grandes quantidades para o nosso prazer. 1 Timóteo 6,17. Ele tem prazer até mesmo em observar o seu sono. Quando os meus filhos eram pequenos, lembro da profundidade da satisfação de vê-los dormir. Algumas vezes, o dia havia sido tão cheio de problemas, desobediência por parte deles, mas adormecidos pareciam contentes, salvos e tranquilos. E assim me fazia lembrar de quanto eu os amava. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só em observá-los respirando, de tanto que eu amava. Quando eu assistia aos movimentos dos seus pequenos tórax, inspirando e expirando, eu sorria. Algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus contempla com amor, pois você foi uma ideia dele. Ele o ama como se fosse a única pessoa no mundo todo. Os pais não exigem que os filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos de todos os estágios do seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, toda vez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa forma. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito e de não pecar. A Bíblia diz, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se do que somos pó. Salmos 103. O que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração. Agradar a Ele é o seu mais interno desejo. Este foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Vivendo o nosso corpo aqui, seja vivendo o nosso corpo com o Senhor. 2 Coríntios 5:9.
Quando você vive à luz da eternidade, o seu enfoque muda. Quanto prazer posso obter na vida? Quanto prazer Deus pode obter na minha vida? Deus procura pessoas como Noé, no século 21, disposto a viver para o seu prazer. A Bíblia diz, lá do céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com ele. Salmo 14. Você tomará providência para agradar a Deus? Se torne o objetivo da sua vida. Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Dia 9. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus sorri quando eu confio nele. Versículo para memorizar. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiem no seu amor. Salmo 147, 11. Pergunta para meditar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da minha vida eu preciso confiar mais nele? Vamos meditar nisso? Quais são as áreas da sua vida que você precisa confiar mais em Deus? E quais habilidades você tem deixado de lado por medo de julgamento? Entendendo que essas habilidades foram um presente de Deus para a glória dele. E quando nós deixamos de usá-la, provavelmente a gente está também parando de glorificar e adorá-lo. Espero que essa mensagem edifique a sua vida. Não esqueça de compartilhar e deixe um comentário. Deixe aquilo que mais chamou sua atenção nesse audiobook.